Salvete homini, como no vos habetis, ego sum humana, sejam muito bem-vindos a mais uma aula e eu espero que esteja todo mundo bem, vacinado e equipado com uma boa máscara, porque hoje a gente vai viajar no tempo para conhecer um cara muito especial chamado Linneu, lá no século XVIII, e que estabeleceu um jeito de deixar o latim vivo, bem vivo e em uso através da ciência. Bom, é muito difícil saber exatamente como uma língua nasce, talvez tão difícil quanto seja saber quando ela morre. O latim, ele não veio do nada. Os linguistas suspeitam que, assim como o grego e o armênio, por exemplo, ele veio de uma língua mais antiga, o indo-europeu. E o latim também não terminou, né? Eu tô aqui conversando com vocês em português, que é uma espécie de latim corrompido. Mas o latim, mesmo o latim mesmo, assim, aquele latim, ele seguiu vivo em alguns círculos muito específicos, né, como o mundo do direito, a Igreja Católica e a ciência, que é de quem eu vou falar hoje aqui um pouquinho para vocês. E a gente vai conhecer o Linneu, né, o moço lá do século XVIII, porque foi ele quem sistematizou o latim usado na ciência até os dias de hoje. Mas de verdade mesmo, dava até pra gente ter feito a nossa viagem no tempo mais para trás, porque o ser humano sempre gostou de dar nome para as coisas. E na antiguidade teve gente que já começou a olhar para o mundo natural e usar palavras específicas para explicar o que estava vendo, né? Como foi o caso do Teofrasto, um filósofo grego que escreveu sobre plantas. E também Plínio, o Velho, um filósofo romano muito conhecido pelo seu Naturalis Historia, que é uma espécie de grande enciclopédia sobre o que se sabia até aquele período do mundo natural. Mas qual que é o problema dessa galera da antiguidade, né? Existem dois principais. O primeiro é que eles não tinham um vocabulário específico para tratar das coisas, então as descrições das espécies ficavam até poéticas, digamos assim. E o segundo problema é que eles não faziam ciência como a gente entende ciência hoje, né? Então, o que que eles deixavam registrado? As plantas que tinham alguma utilidade, né? Seja doméstica, seja medicinal, seja alimentícia, seja econômica, enfim. E o que, que não estava ali nesse escopo não era descrito. Inclusive, esses usos, né, das plantas entravam na descrição científica delas, né? Então, enfim, era uma coisa bem diferente do que a gente tem hoje. E aqui, né, vale a pena uma pequena pausa, um pequeno parênteses, para dizer que eu estou falando de plantas, né, nesse exemplo que eu dei, e vocês vão ver que eu vou falar mais de plantas ao longo do vídeo, porque foi a botânica quem mais preservou o latim dentro do seu sistema. Então, apesar desse vídeo falar do latim científico como um todo, o foco vai ser mais na botânica, inclusive porque quando a gente procura materiais para estudar e tal, os livros de botânica, né, de latim para botânicos, são os mais acessíveis, os mais simples de encontrar. Então, fecha parênteses, e a gente vai agora lá para o século XVI, quando o pessoal começou a olhar para o mundo de novo, né, era Renascimento. E o latim do Plínio, né, enfim, aquele latim clássico, definitivamente não era mais suficiente. A gente estava ali no momento de novas descobertas, grandes navegações, muitas espécies novas e tal, enfim. Não era mais suficiente para dar nome para todo mundo, aquele vocabulário que se tinha até então. E aí eu gosto muito da definição que o William Stern dá para o latim científico, que é: o latim científico é descrito de maneira mais exata como uma língua românica que tem uma aplicação técnica específica. E o que eu mais gosto nessa definição é essa comparação do latim científico com as línguas românicas, né, como o português, o espanhol e o italiano. Porque isso significa que é uma língua, e como uma língua pode mudar. E mudou, né? E um dos maiores responsáveis por essa mudança foi o Linneu, né? Aí a gente chega no Linneu, que tem uma frase ótima, maravilhosa e super modesta, que é: Deus criou, Linneu organizou. Fofíssimo, né? Isso porque foi ele que criou uma espécie de taxonomia, ou seja, uma forma de organizar os seres, né, do mundo em caixinhas, que são tipo bonecas russas, sabe? Que você vai vendo uma dentro da outra. Basicamente é assim: se os seres têm uma característica em comum, mais macro, eles são da mesma classe.
Se eles têm duas características comuns, ou seja, um pouquinho mais afunilado, eles são da mesma ordem. 3, do mesmo gênero. E se eles são iguais, eles são da mesma espécie. Eu não vou entrar aqui em detalhes biológicos, né? Porque esse é um vídeo de latim, não de biologia. Mas a ideia do Linneu era que em cientifiquez, para você chamar um ser, você ia usar duas palavrinhas sempre. O gênero, que ia ser sempre um substantivo, e a espécie, que podia ser um adjetivo ou um substantivo adjetivado, que concordasse com essa primeira palavra, né? Que denominava o gênero, em gênero. Olha só. Em feminino, masculino ou neutro, né? Que eram os 3 gêneros latinos. E esse sistema de nomeação ficou conhecido como sistema binomial. Agora, lembra que eu falei que o latim científico, como uma língua, né, pode mudar, pode sofrer alteração. E aqui a magia vai acontecer, porque a gente continua descobrindo espécies novas até hoje. A gente tem uma estimativa de que já estão catalogados perto de 1.500.000 espécies. É muita coisa? É muita coisa. Mas a estimativa é que no mundo existem 8 milhões e 700.000 espécies. Então, perto disso é pouco, né? Tipo um oitavo, mais ou menos. E como é que a gente vai usar só as palavras do latim clássico, lá do Cícero, do Virgílio e tal, para dar nome para esse tanto de ser sem repetir? Porque tem esse problema, né? Se você usar o mesmo adjetivo para duas espécies do mesmo gênero, como é que a gente diferencia essas espécies, né? Não dá. Enfim, tem algumas regras, né, para esse negócio de sinonímia, homonímia, que eu não vou entrar agora, mas se você quiser uma aula sobre isso, já deixa aqui, ó, um comentário. Mas é realmente o grande spoiler é que não dá. E por isso a gente não usa a mesma palavra mesmo. Mas não pense você que só por isso, né, esse negócio de virar nome virou bagunça. A nomenclatura biológica, ela é regulamentada por normas internacionais. A gente tem o Código Internacional de Nomenclatura Botânica, o Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, o Código Internacional de Nomenclatura das Bactérias e o Código Internacional de Nomenclatura das Plantas Cultivadas. Esses 4 códigos, eles são independentes entre si e eles têm algumas diferenças. Eu vou focar aqui na botânica, né, como eu já falei para vocês, mas a gente inclusive pode explorar esses outros em um próximo momento, em uma outra aula. Então, você botânica, você botânico, você botânique, que descobriu uma planta nova, você tem algumas opções para dar o nome novo para ela. Antes de qualquer coisa, é importante dizer que esse nome vai ter que ser sim latinizado. A gente tem na linguística histórica um registro de como as palavras foram mudando ao longo do tempo. Ou seja, como é que elas vieram do latim e vieram se transformando, beleza. E o que você vai fazer é basicamente o processo contrário. Então, se você escolher uma palavra que já é de origem latina, chuchu, um beijo, maravilhoso, porque é só você ir voltando no tempo e usar essa forma mais antiga da etimologia dessa palavra. Agora, se você não escolher uma palavra latina, você vai latinizar, e aí vale a pena olhar na fonética histórica o que esses fonemas se tornaram, né, e fazer esse caminho o contrário. Enfim, mas também temos uma outra opção, que é homenagear alguém, ou se auto-homenagear. Por que não, né? Mas, enfim, para isso existem regras específicas também, que eu vou deixar aí na tela, mas que basicamente são as regras do genitivo latino, né? Genitivo, esse caso maravilhoso, que é o caso que indica, entre outras coisas, o pertencimento, ou seja, o ser de alguém. Se esse alguém for homem, vocês vão ver aí na tela as regrinhas, né? Como eu já disse, mas é assim: se o nome terminar em vogal, sem ser A, você vai ganhar um I. Se terminar em A, vai ganhar um E. E se terminar em consoante, ganha 2 Is. Agora, caso a homenageada seja mulher, como vocês estão vendo aí, a desinência que você vai acrescentar é o AE, que é o genitivo da primeira declinação latina, que era a declinação que tinha o maior número de palavras do gênero feminino. Enfim, mas isso, coisa para outra aula. Mas isso vale, né, tanto para nomear uma espécie nova dentro de um gênero já existente, quanto nomear um novo gênero mesmo, né, essas regrinhas que a gente estava conversando agora. Mas se você não for usar o nome de uma pessoa, tem uma pequena diferença, né? Primeiro, que como a gente já falou, o gênero tem que ser um substantivo. Então você vai latinizar, né, caso a palavra não seja latinizada, que nem a gente falou agora, e show, beleza. Agora, se for para falar da espécie, e o negócio for meramente descritivo, então você vai falar de uma característica, de uma cor e tal, como é o que acontece na maior parte das vezes,
Aí essa palavra tem que ser um adjetivo e concordar com o número do gênero, com o nome do gênero, né? Terminando em usar ou dependendo se essa palavra anterior for respectivamente masculino, feminino ou neutro, como vocês foram vendo aí na tela. Mas nem é tão difícil assim. Difícil mesmo seria fazer a descrição da espécie em latim. Opa, acontece que precisa fazer essa descrição, mas isso é conversa para uma outra aula, porque hoje a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada mesmo a todo mundo que assistiu. Se você tiver alguma dúvida sobre o sistema binomial, comenta aqui como é que junta essas palavrinhas em latim, enfim. Eu vou ter o maior prazer em ajudar. Gratias máximas. Em próximo vídeo.